Então, isso que você disse, o desenvolvedor não é a IA que substitui, não é a evolução que substitui o desenvolvedor. É o desenvolvedor de amanhã que substitui o de hoje. E isso não mudou. O que mudou é a velocidade com que essas coisas estão acontecendo. A gente fez um experimento no Venturos, né, com vários níveis, né? Júnior, pleno e sênior usando. E a gente realmente sentiu diferença com o sênior. Porque se o Júnior ele não tinha aquela experiência que você comentou, né? Então ele pegava uma sugestão e aí acabava, putz, tá errado, aí tem que voltar e tal. E o cara mais sênior ele já ia direcionando melhor a sugestão de geração de código. Porque código você consegue fazer a mesma coisa de diversas maneiras. Só que avaliar qual que é o melhor, você precisa ter uma experiência e uma capacidade mais analítica que a IA não vai necessariamente te dar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros, o podcast do Venturos. E hoje um episódio só com convidados especiais daqui dentro do Venturos. Hoje a gente vai falar para os desenvolvedores, né? Um papo de desenvolvedor para desenvolvedor. Afinal, eu também já fui desenvolvedor um bom tempo na minha carreira. Não parece, mas eu fui. O Kleber de Paula, aquele gerente sênior sem vergonha aqui do Venturos, fica falando que eu era um programador bem sem vergonha, né? Mas não era não, viu? Eu mandava bem, viu? Mas enfim. Então, esse é um assunto, pessoal, que a gente também não está falando só aqui. Nós temos o VNT Summit e lá no nosso canal do Venturos do YouTube. Dá uma olhadinha lá no episódio também, ou vê aqui primeiro, depois vai para lá, depois vem para cá, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Aliás, somos nós dois, né? Falando sobre desenvolvedor do futuro, né, o Dimitri? Então, vou tentar dar um outro aspecto aqui também, né? Para a gente também não ficar muito repetitivo. Mas a verdade, pessoal, é que desde 2020, né, vem mudando muito o jeito de desenvolver software. Na verdade, eu diria que a gente já passou por várias evoluções, desde metodologias, né? Quando o software era um caos para ser desenvolvido, e aí vem o Roger Pressman e cria a engenharia de software, que nada mais é do que pegar todas aquelas metodologias de engenharia, né? Então você constrói o requisito, você faz o planejamento, você desenvolve, você testa tudo, as boas práticas da engenharia, e aplicou isso para o software. E eu trabalhei, não parece, né? Porque eu sou novo, mas eu trabalhei com essa metodologia também. Depois veio o Agile. Acho que o Agile também se reinventou várias vezes, mudou muito metodologias ágeis, né? O mais importante é ter o software rodando do que um documento, etc, etc. Muita coisa aconteceu. Assim como linguagens de programação, né? Tem gente que já programou com cartão perfurado. Essa eu nunca programei. E muitas linguagens, hoje a gente tem vários frameworks, até é muito difícil escolher qual que é o melhor framework, né? Baseado no problema que a gente tem. E a IA. Obviamente a gente tenta não falar de IA, mas a IA volta, né? E tem IA para desenvolvedor também, né? Que está mudando todo o jeito aqui da gente fazer tudo. Então a gente vai ser um bate-papo hoje. Eu vou apresentar os dois ventureiros que estão aqui. A gente tem o Dimitri. Qual que é o nome completo, Dimitri? Dimitri Augusto? Dimitri Augusto de Jesus Lopes. Esse é o... Você só príncipe, né? De príncipe. Você só perdeu para Marcelo José Hernandes de Abreu de Oliveira, lá, né? Olha lá, 5. Né? Dimitri aí, hoje staff arquiteto de software do Venturos. Seja muito bem-vindo, né? Trazendo algumas novidades depois ao longo do ano, né? Que a gente também vai falar. Mas, enfim, bem-vindo, Dimitri. Nós vamos falar um pouco disso. E a Priscila Nita, é isso? Qual que é o nome completo? É só Priscila Nita? Não, Priscila Sayuri Egashira Nita. Eu não vou tentar repetir, né? Eu não vou tentar. E aí, Priscila, fala um pouco de você. Quanto tempo no Venturos, aí, desenvolvendo software? Já vou fazer 4 anos de Venturos. 4 anos? Poxa. Já. E sempre como desenvolvedora Android. Muito bem. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vindo ao nosso... Vocês dois também são embaixadores, né? Somos De embaixadores. inovação, né?
A gente podia fazer um episódio só de embaixadores de inovação também, uma iniciativa bacana aqui que a gente tem no Venturos. Muito bem. Bem, pessoal, aquele recadinho antes da gente começar. Não deixe de nos seguir, não deixe lá de dar seu like no seu tocador de podcast favorito. Estamos lá no YouTube também. Joinha, comentário, a gente lê tudo, a gente leva muito em consideração todas as críticas e elogios. Dimitri, vou começar com você, porque acho que a Priscila, para a Priscila ficar mais calma nessa situação. Fique calma, aqui é tranquilo, tá? Sabe aquele roteiro que vocês receberam? Eu vou mudar tudo. Mas assim, para aquecer, né? Eu já comentei que a gente ia falar um pouco de IA. IA mudou muito, né? O jeito da gente desenvolver, o jeito que a gente pode fazer as coisas. Também tem muita polêmica, né? A quem pertence a propriedade intelectual de um código gerado por IA. Muitos clientes têm um certo medo, né? Ainda tem algumas restrições. A gente tem um caso de uma grande empresa coreana que, né, quando começou essa história de geração, criou e aí teve que retirar todo o código gerado por IA. Então, assim, ainda tem muitas dúvidas, tem muitas polêmicas, mas, de fato, o fato é que a IA chegou e ela não vai alterar mais nada. Quer dizer, não vai sair de cena. Né? Não é que a IA vai substituir o homem. O homem que usa IA vai substituir, né, o que não usa. E aí, Dimitri, como que você vê essa entrada da IA aí e os seus aspectos aí para os nossos queridos desenvolvedores do Venturos e do Brasil? Perfeito, Marcelo. Eu tenho aqui uma elaboração aqui, uma reflexão justamente. Uma reflexão, né? Justamente com essa questão, né? Eu acredito que você até comentou, né, que o desenvolvimento de software ele foi evoluindo, né, ao longo do tempo. O software talvez exista desde 60, 70 anos atrás, né? E nunca deixou de evoluir. Era cartão perfurado, aí vieram as linguagens de programação de um nível mais baixo, e aí foram se percebendo espaço de criar a linguagem de programação de um nível mais alto, né? Isso foi deixando o trabalho do desenvolvedor cada vez mais produtivo, né? Tanto que a gente não fala hoje de desenvolvedores que desenvolvem em COBOL e Fortran. No Venturos aqui provavelmente não tem nenhum. Não tem nada. Né? Então foi evoluindo, né? Então o desenvolvedor que não aprendeu uma linguagem de programação de um nível mais alto, sei lá, na década de 80, um programador que ainda está hoje desenvolvendo, provavelmente ele está sem emprego, né? Ou ele está bem empregado num lugar onde tem um sistema legado super antigo, né? Então, a evolução nunca parou, né? Então, isso que você disse, o desenvolvedor não é a IA que substitui, não é a evolução que substitui o desenvolvedor. É o desenvolvedor de amanhã que substitui o de hoje. E isso não mudou. O que mudou é a velocidade com que essas coisas estão acontecendo, né? A IA trouxe uma mudança, provavelmente, ou possivelmente, ou desejavelmente, uma mudança de paradigma. É o programador menos preocupado com as minúcias do código, daquela API que ele está mexendo, que isso requer uma energia, requer cognição, e ele está usando essa cognição para um aspecto mais criativo, mais amplo, né? Ele deixa o computador, deixa o GitHub Copilot fazer pedacinhos, e ele se preocupa com os pedações, né? Se preocupa com conceitos transversais ali, segurança, modularização do software, né? Então o que eu acredito que eu trouxe até alguns exemplos aqui, né? O que substituiu o desenvolvedor, né, de 10 anos atrás é o desenvolvedor de hoje que se adaptou a uma linguagem nova. O desenvolvedor de 5 anos atrás, né, ele provavelmente foi substituído pelo desenvolvedor hoje que conhece novos fluxos. Por exemplo, a gente tem Git, que é uma forma diferente da gente trabalhar com muitas pessoas mexendo em código, né? E provavelmente daqui a um ano, o desenvolvedor de hoje vai ser substituído por um que usa IA, né? Sim. É um que aprendeu a usar IA generativa para gerar seu código, para gerar outros textos, né? Coisas que fazem parte do código. Para testar o código, para revisar o código, né? Exatamente. Então,
E vai acontecer, está acontecendo, né? Talvez mais rápido em umas empresas, mais devagar em outras, mas vai acontecer, né? Não tem como. Quem já pôs a mão nisso, percebe a mudança de produtividade que isso tem, principalmente quem é mais experiente, percebe que isso não tem volta, não tem como deixar de usar, por exemplo, uma linguagem de alto nível por uma razão política ou ideológica. Ela é mais produtiva, né? E a IA é mais produtiva para desenvolver também. Dimitri, quantos anos desenvolvendo software aí, vai? 25. 25. Não vou falar quantos anos eu já desenvolvo software. Mas se eu tivesse continuado a desenvolver uns 30, provavelmente. Por que eu estou fazendo essa pergunta, Priscila? Temos aqui um dinossauro, né, que nem programa mais, né? Eu fui para a carreira de gestor, né, tudo. Mas ainda se eu olhar um código, eu sei o que é, né, o que faz, tudo. Isso é importante. Você também andou na carreira de gestão por um tempo, mas depois voltou, né? Você voltou. Mas, Priscila, você é um caminho contrário, né? Você está 4 anos no Venturos, mas é 4 anos que você desenvolve também. Foi exatamente a sua transição de carreira, né? Sim. Ou seja, você é uma programadora dessa nova geração, né? Quando você começou a desenvolver, você já tinha essas ferramentas que a gente tem hoje, né? Muito nessa linha que o Dimitri falou. Ou você já pegou um pouco da IA já, de geração de código, alguma coisa? Inicialmente não tinha nada de IA, mas já tinha bastante coisa online. Sim. Então, eu acho que a diferença, talvez, dessa nova geração seria mais disponibilidade de materiais, de cursos, de vídeos, de pessoas explicando com códigos e projetos um pouco mais práticos. Então, acho que foi um pouco mais facilitado, né? E também eu acho que tinha bastante coisa, por exemplo, em sites como Stack Overflow. Então, já tinha vários históricos de pessoas que tiveram problemas parecidos, então deu para se basear no início. Exato. Ajuda. É muito bom. E é engraçado, né, essas coisas de geração, né? Quando eu até cito isso, né, no nosso webinar, que quando eu comecei a carreira, tudo, você tinha que comprar livro, né? Assim, apesar da internet estar começando ali, final dos anos 90, tudo, era livro que a gente praticamente aprendia. Aí vem depois a internet, né? Às vezes o Stack Overflow, que muda o jogo, né? E é isso que você falou, né, Priscila? É dúvida, é exemplo. Mas também o pessoal começa a usar pro mal, né? Porque aí o mal... Tem o bom e o mal profissional, como em qualquer profissão. O cara vai lá e copia tudo, né? E taca no código e tudo, e não sabe por que copiou, e vira uma maçaroca, tudo. É legal você ver o exemplo, né? Mas você tem que entender, né? O que está acontecendo. Ano passado, a minha filha passou em engenharia civil, e eles têm lá que fazer o MC100 lá da vida, e Python, né? Eu nunca programei em Python. Nunca. E ela, pai, eu tô com dificuldade aqui, me explica a matéria. Eu fui lá no ChatGPT. Criei um agentezinho para mim, né? Quero aprender Aprendi em 5 minutos a programar em Python. E ensinei, né? Ajudei ela lá com as dúvidas, tudo. Acho que deu certo, porque ela passou na matéria, né? Então, acho que funcionou, tiramos as dúvidas. Mas até isso, né? Olha só. Você não tem mais desculpa hoje, né? Além de trocentos mil sites de programação, tudo, a gente até vai falar isso aqui mais para frente, mas até a IA generativa te ajuda nessa parte de aprendizado, né? Eu achei fantástico. Ao mesmo tempo que ajuda, será que ela deixou a gente mais automático? Será que ela inibiu a criatividade? A pergunta para os dois aqui, o que vocês acham? Então, não tem certo, não tem errado, mas aqui a gente veio para opinar, só para opinar mesmo. E aí? Quer começar? Não é que inibiu a criatividade, mas eu acho que é mais difícil da gente analisar
os diversos cenários que podem acontecer. Porque código, você consegue fazer a mesma coisa de diversas maneiras. Só que avaliar qual que é o melhor, você precisa ter uma experiência e uma capacidade mais analítica que a IA não vai necessariamente te dar. Então, eu acho que isso vem com experiência, né? E também vários cenários e projetos diferentes e clientes e necessidades te trazem esse conhecimento que a IA vai te dar uma resposta pronta, mas você vai ter que avaliar se ela vai se encaixar melhor nesse cenário. Então, ela é mais prática para te dar a resposta, mas não necessariamente é a melhor para o seu problema. Olha, o meu take nisso, Marcelo, é o seguinte. Eu acho que no começo, a gente interagindo com por exemplo, o Copilot da Microsoft, nossos primeiros contatos com o GPT, deu aquela preguicinha de pensar, né? Falar, nossa, finalmente um negócio aqui que eu vou jogar uma quantidade de texto, como se eu batucasse no teclado e ele magicamente descobre o que eu quero, né? E aí, conforme a gente, no começo, tem as reuniões, né? No começo a gente gravava as reuniões e falava, não, o Copilot resume para mim. Aí a gente colocava para resumir. E a gente achava lindo aquele texto gerado e falava, olha que legal. Mas quando a gente parou para ler aquele texto, a gente falou, né, legal, é um texto muito bem escrito para uma máquina, é realmente impressionante, mas ele é útil? Não é. Até que você consiga usar o prompt para extrair dele o que você quer. Não vai ser automático. Então, acho que talvez no começo entrou um automático, né? De agora eu não preciso pensar mais. Não, a gente continua pensando, mas em coisas diferentes, né? A programação baseada em desejo, né? Que é essa, você copia o código do Stack Overflow e joga, espera que ele funcione, né? Você quer ver tudo verdinho, né? Vai ser isso é pior, né? É até pior porque o Stack Overflow é um caso muito específico. Agora a IA pode gerar um código gigantesco ali, você não tem nem ideia, né, de como aquilo vai rodar, até consequências do que você está fazendo ali, né? Você pode estar expondo coisas da sua própria máquina, porque aquele código, por alguma razão, a IA achou que era aquilo ali, né? Então, acho que no começo, o primeiro contato de cada ser humano, talvez aquela coisa do automatismo, mas depois falou, para usar isso aqui bem usado, precisa fazer uma pergunta boa. Talvez para a questão de conhecimento paramétrico, né, o que a IA já sabe, inclusive para código, isso é muito, muito bom. Você chega lá, joga um arquivo de código qualquer e pede para explicar, ele vai explicar muito bem, né? Sem você dizer nada. Se você só jogar o código, ele já sai explicando. Mas o poder da IA generativa também está na generativa, não só nessa parte de sintetizar, né? E essa aí não funciona se a gente não pôr a cabeça para pensar. A gente fez quando o GitHub, o Copilot, começou com aquela funcionalidade de sugestão de código, a gente fez um experimento no Venturos, né, com vários níveis, né, júnior, pleno e sênior usando. E a gente realmente sentiu diferença com o sênior. Porque se o júnior ele não tinha aquela experiência que você comentou, né? Então ele pegava uma sugestão e aí acabava, putz, tá errado, aí tem que voltar tal. E o cara mais sênior ele já ia direcionando melhor a sugestão de geração de código, né? Mas eu acho que também um aspecto que a gente tem que entender disso tudo é por que a gente está usando IA generativa. E o fato é que no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, falta mão de obra especializada. Na pandemia, a gente viu um caos, um verdadeiro caos por procura de mão de obra de programação. Na pandemia, todo mundo que precisava fazer a transformação digital, né, se viu obrigado, quem não tinha ferramenta teve que desenvolver a toque de caixa. E aí não tinha gente, né? E tanto é que teve gente recém-formada que em 3 anos ficava pulando de galho em galho, né? E se diz sênior, não era sênior. Você não vira sênior mudando de emprego. Você vira sênior depois de 10 anos. Eu falo isso, o pessoal fica louco comigo. Falei, beleza, você vai talvez ser um sênior bom a partir de 10 anos de experiência. E não é só programar. É relacionar,
né? É conversar com as pessoas, é ver um código, é saber sugerir, é escutar o cliente, é saber quanto tempo a gente tem conversando com o cliente para você ter a engenharia de requisitos, né? Saber extrair. E muitas vezes tem gente que fica 20 anos e não consegue, né? Então são muitas habilidades, né, que eu falo. Tanto é que o RH do Venturos me coloca mais para falar em palestra de estagiário, porque eu falo isso. Viu? Vocês não... Você desanima eles. Não é que eu desanimo, é choque de realidade. Então, aí que começou a ter? Começou a ter primeiro low code e no code, né? Que aí você põe as caixinhas e gera o código. Então, essa geração automática de código é um sonho de grandes empresas para você poder gerar o código com menos pessoas. Eu não vou dizer substituir as pessoas, mas gerar mais código com menos pessoas. Então, assim, tem muita ferramenta. Tem low code, no code, tem geração automática de código, né? Todas as IA generativas. Então, fora que toda hora surge um novo framework de programação. Sempre tem um novo TypeScript, um novo JavaScript. Eu nem sei qual que é o da vez, que eu já fico doido, né? Eu não me fale que eu não quero saber. É muita moda, muita moda. É difícil, né? É difícil essa... Na minha época, ou você programava em C, C++ e Java, pronto, né? Mas aí mudou. E mudou a cavalo, né? A jato, né? Você que ainda programa, você pegou uma certa geração mais antiga, como que você vê essa mudança toda, né, do programador de antes, do programador de agora? Marcelo, eu acho que tem essa evolução dos métodos, né? Isso é uma coisa... Essa é uma coisa que quem tem 20, 25, 30 anos de experiência viu isso acontecer. Se a gente se mantém na área técnica, busca se manter atualizado, a gente percebe que tem essa mudança, né? Mas uma parte das pessoas simplesmente opta por não fazer essa mudança, né? Por alguma razão ele está empregado, ele mantém com aquilo. Não só ele fica com a linguagem antiga, com o jeito antigo, mas ele fica também com as práticas antigas, né? A forma de interagir, por exemplo, o ágil, né? A gente tem programadores, o ágil é da década dos anos 2000 ali, 2000, né? 2000 foi o manifesto ágil, aí foi se criando frameworks, né? Hoje 20 anos. 20 e poucos anos, né? Foram os primeiros anos distorcendo e aí, né, foi indo isso. Tem uma geração que simplesmente que programava antes e continua programando sem uso disso, né? Então, a coisa do waterfall, que foi a primeira tentativa, né, que a nossa indústria, a nossa profissão tentou de estruturar o processo de desenvolvimento, se mostrou imprópria para uma quantidade grande de casos, né? Ainda tem casos em que o waterfall é correto, né? Mas provavelmente não para negócios, em que você tem que aliar a mobilidade, usar o software como algo maleável, né, para justamente se adaptar às mudanças, né? Ele vai se dobrar, nós vamos dobrar até ele quebrar e aí cola de novo. E o software nasceu para isso, senão um problema nunca foi um problema da profissão. O software foi criado para isso, para ele ser maleável, para que o hardware e o negócio não precisem ser, né? E essas pessoas, acho que muitas pessoas hoje carregam o jeito muito tradicional, né, para o dia a dia de hoje. A hora que a gente encontra uma geração como a da Pri, que está disposta ao novo, que está disposta a aprender, que ainda não tem as chagas, né, de ter adotado algo que foi ruim e isso causou dores, causou cicatrizes, né? A gente tem provavelmente o choque de geração. E a gente também tem o pessoal novo, né? Não vou dizer que são todos, mas vários dos novos, após alguns anos, eles acham que entenderam tudo já. É aquela curva do Dunning-Kruger, né? Aquele efeito. Depois que a gente aprende um pouco sobre algo, a gente tem uma autoconfiança exacerbada, porque a gente acha que aquele algo é tudo. E aí a gente vai aprendendo mais e vê que
Na verdade, quanto mais a gente aprende, mais ignorante a gente fica, né? Só que alguns mais novos têm essa noção de, não, o ágil é a solução para tudo, é o que eu aprendi, funcionou para mim, então provavelmente funciona em todos os casos. Então, eu acho que são esses dois, o novo com o antigo, eu acho que hoje a gente tem isso, né? A gente ainda tem os desenvolvedores antigos e tem os novos, né? Se não houver essa, vamos chamar assim, essa profilaxia mental de cada um dos dois, a gente tem esse choque. Um que não quer mudar e o outro que acha que só o novo que é bom, né? Não sei qual é a solução disso, mas provavelmente passa por conscientizar e expor, né, a cada um deles a realidade um do outro, né, e ver com o que funciona, né? O mais antigo olha o ágil, percebe onde ele funciona, né? E o novo também, às vezes o tradicional é o que funciona, às vezes você precisa de uma gestão mais rígida, né, para certas circunstâncias, né? Quem trabalha com, por exemplo, com manutenção de software, não é, né? Tem um Kanban, né? Então, que funciona muito bem. O Priscila, o Dmitry abordou uns temas aí, né, dessa geração mais nova, mas você faz parte de uma geração, e eu espero que você não tenha caído nesse conto, né, que o pessoal via muito redes sociais, influencers, né? Aprenda a programar e ganhe 50 mil por mês, né? O pessoal adora essas coisas, né? Você não começou a desenvolver por causa disso, não, né? Que bom. Mas assim, fora dessas papagaiadas, né, tal, mas surgiu muito EdTech, né? Surgiu muito site Aprenda a Programar, alguns muito bons, né, que contém cursos Coursera, Udemy e outras plataformas brasileiras também muito famosas. O próprio YouTube tem muita coisa disponível. Eu citei agora que agora a gente tem o ChatGPT, né, que eu aprendi a programar em Python. Mas você pegou esse momento, né? Conta aí como que foi a sua experiência, né? Para quem não sabe, você vai contar aí a sua transição. Conta pra gente aqui. Conto. Bom, eu trabalhava na área médica, na verdade, de multinacional farmacêutica, mas eu sou formada na área socioambiental. Mas como que você trabalhava no médico se você é na socioambiental? Porque eu não consegui trabalho na minha área de formação. Ok, tá. E aí eu não conseguia crescer mais na minha carreira atual, porque eu não era médica. E aí eu achei que eu precisava mudar e estudar e ir para alguma profissão que, se eu estudasse bastante e me dedicasse, eu conseguiria crescer. E eu sempre gostei de resolver problemas, então eu achei, acho que programação vai ser muito legal para eu investir. E qual foi a primeira linguagem que você aprendeu? Na verdade, eu aprendi lógica de programação com Portugal. Cursinhos de YouTube mesmo, vídeos gratuitos, e eu fui tentando, porque tem bastante material online. Sim. E de qualidade também. Tem muita coisa ruim, mas também tem coisas muito boas, né? E eu que vim de humanas, eu gostava de fazer muita aula, muito curso, né? Eu sempre perguntava para as pessoas, como vocês aprenderam a programar? Então, eu sempre achava que um cursinho ia me ajudar, né? Eu vendo uma aula expositiva, ia reproduzir e entender. Mas na prática eu vi que não é muito assim, né? E aí eu decidi fazer uma nova faculdade. E qual que você está fazendo ou fez? Eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas. Muito bom, muito bom. E é diferente, né? Sim. Precisa ter um teórico por trás também, né? Para entender o porquê que você está fazendo, não é só o prático, né? Exatamente, porque é isso que eu falo, né? A gente tem pessoas no Venturos que fizeram curso de programação e trabalham aqui. Sim. Mas, assim, para você ser realmente um analista, um desenvolvedor, tem aspectos, né, a mais do que simplesmente aprender a programar uma linguagem, né? Então, essa visão sistêmica, né? Tem uma série de matérias. Eu odiava a complexidade de algoritmos, odiava. Matéria chata. E aí, por causa da computação quântica, eu tive que voltar a estudar complexidade de algoritmos. Você vê? Então, assim, você pode escapar de algumas, mas ela te acha depois lá na frente, entendeu? NP completo. Adorava falar NP. Isso é NP completo, né? Mesmo quando eu não sabia nada nenhum. Os caras, você tá mentindo aí. NP completo, né? Aí vem o computador quântico e resolve de maneira linear um negócio que era exponencial, né? Então, olha só.
quanto que a gente precisa de conhecimento, né? Não é simplesmente, né? É uma sair linguagem de programando. programação, né? E, Priscila, acho que é legal também que você também traz para o Venturos um outro aspecto, né? Quando o pessoal chega aqui no mercado e tal. Só homem, né? Aqui, só homem. Tem menos meninas, né? A gente já teve um episódio aqui da temporada 1 com a Daisy, né? E com a Aline. A memória tá difícil, né? E a gente abordou muito disso, né? De mulheres desenvolvendo. Qual que é o seu chute? Por que tem menos mulheres desenvolvendo? Você tem um palpite? Eu acho que, inicialmente, as mulheres acabam indo para áreas mais de humanas e biológicas, não tanto de exatas. Eu acho que também ocorre nos cursos de engenharia, por exemplo, né? Ou mesmo matemática, física, acho que a grande maioria dos alunos são homens, né? Mas eu acho que o cenário tem mudado, sim, e eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, tem bastante programas que ajudam, né, as mulheres que desejam programar ou mesmo entrar em outras vertentes da área de tecnologia, tipo IA também. E acho que talvez seja o ensino, ou como a didática é feita, ou também por ser um ambiente muito masculino, talvez haja um preconceito, não sei, sabe? Mas é mais difícil mesmo encontrar mulheres, e eu sinto um pouco isso também no Venturos, porque o meu time todo é composto por homens, né? Então, aí se tem mulheres, elas estão no design, por exemplo, né? Não estão em programação. O Venturos, ele enfrenta esse desafio, né? A gente sempre tenta, a gente faz algumas iniciativas, né? A gente já trouxe também Women Can Code, Sim. algumas coisas aqui, mas é difícil, né? Mas eu acho que é um pouco da formação, né? Da base, aquilo que você falou, né? Talvez. Por alguma coisa, por algum motivo, acabam levando as meninas mais para a área de saúde, mais para a área de humanas, e não tem nada a ver, né? Mas talvez seja algo cultural também. Não sei se é só aqui no Brasil que acontece mais isso. Não, acho que é no geral, viu? No geral, né? Eu acho que é bem no geral mesmo, porque você pega a minha turma de faculdade, eu fiz engenharia de computação. A melhor aluna da turma disparada era a menina, era a Daniela. Mas quando a Daniela voltar para o Brasil, eu vou trazer a Daniela aqui para fazer um episódio do futuro. Volta a Daniela. A Daniela. Mas a Daniela era anos-luz, né, na nossa frente, assim. Tanto é que fez doutorado nos Estados Unidos, né, tudo. Deu aula no MIT, né? Mas, enfim, mas é um ponto que eu ia dizer. Você tem um porquê disso? Mas as respostas eu não tenho. Mas Chute, a gente veio aqui para chutar. Eu tento formular umas perguntas. E esse é um tema muito curioso. Sem entrar na questão política, né, a discussão política do tema, né? Mas independentemente de ser mulher, né, se a gente pegar, fazer qualquer segregação demográfica ou qualquer agrupamento demográfico, né, a gente vai encontrar que grupos diferentes, ou por gênero diferente, por sexo diferente, né? E não gênero, por sexo diferente, ou por idade diferente, ou por cultura diferente, as pessoas fazem escolhas diferentes. Então, isso que a Pri comentou é como eu enxergo, né? As mulheres escolhem menos engenharia do que os homens, né? Então, o que eu acredito que, olhando para o futuro da nossa profissão, o que a gente deveria talvez notar é que talvez uma das coisas que levem menos mulheres a escolherem engenharia é que a engenharia foi moldada para as escolhas de um grupo que era majoritariamente homem, por alguma razão que eu não sei dizer, né? Talvez um interesse maior de homens no que é exato, nessa coisa da engenharia, da concentração, né? Talvez por isso. Então, a engenharia, o desenvolvimento de software, ele é menos interessante para as pessoas que escolhem um dia a dia diferente disso. Então, a Pri, por exemplo, ela pode me desmentir aqui, né, Pri? Mas a Pri é uma pessoa que manda super bem como desenvolvedora, mas exatas não é a primeira escolha dela. Não é a paixão da vida dela. Exatas é a minha paixão, mas não é dela. Como é que ela consegue se desenvolver? Né? Porque ela conseguiu cunhar, né? Acho que nesse sentido a Pri é pioneira, é protagonista. Ela conseguiu cunhar um dia a dia que faz com que o dia a dia seria uma escolha dela se ela estivesse começando hoje e olhasse. Como é o dia a dia, né? Se não é a Pri, né? É a Maria. A Maria olha para a Priscila e fala... A Maria é uma pessoa como a Pri
que não exatamente não é exatas a dela, mas ela olha para a Pri e fala, Pri, como é que é seu dia a dia? Olha, meu dia a dia é assim, né? Eu tenho que mexer com código e etc., mas eu tenho espaço para me comunicar, que é o que eu gosto. Eu tenho espaço para circular informação, tenho espaço para atuar até como uma cola da equipe, né? Fazer com que a equipe que gosta de se concentrar, esses meninos ou meninas se comuniquem mais, né? Então, se a nossa dinâmica, se a dinâmica de desenvolvimento de software for mais inclusiva com as escolhas das pessoas diferentes, talvez a gente consiga trazer mais mulheres. Eu acho que hoje em dia as pessoas vão olhar os squads, as empresas de desenvolvimento de software, vão ver homem, mulher, vão ver tudo. Então, eu acho que tende ao longo do tempo a crescer a participação e ser bem democrática, vamos chamar assim. Mas eu tenho uma teoria, porque que tem mais... Qual é? Tem mais... Não, é uma teoria... Marcelo Abreu também é cultura. Quando começa a Revolução Industrial, né, que surgem as máquinas, tudo, se viu a necessidade, né, de ter mais engenheiros, né, embora a engenharia já vinha dos enfim, do fim da idade, no começo da Idade Moderna, quando surgem as primeiras universidades, tudo, já se começa a ter os engenheiros. Mas aí, com a Revolução Industrial, você tinha que construir ferrovia, você tinha que construir fábricas, tudo, e você tinha que ir para longe, ou acompanhar um projeto de engenharia, era uma nova... É uma etapa da vida que você vai viver longe de tudo e de todos, fazendo projetos, né? Não é um projeto que você faz home office. Não tinha home office, nada contra home office, pelo amor de Deus, sem polêmica, gente. Você tinha que ir lá, construir uma estrada lá no meio do nada, de ferro, estrada depois normal, rodoviária. Você ia para longe, você ficava sozinho, tudo. Então era alguma coisa mais masculina. Porque as moças, né, tinham que casar. Tinha essa questão da época. É a sociedade patriarcal. Sociedade patriarcal. Então, quem que ia pro morar longe, morar isolado? Os homens. E aí esses homens formavam outros engenheiros, eles serviam de exemplos para outra geração, começaram a ter filhos. Meu pai, o que é? Engenheiro, né? Então, eles vinham, e aí começa um processo todo. Os professores das faculdades acabam sendo mais homens por conta disso, tudo. Então, acho que tem um pouco dessa coisa dos projetos da Revolução Industrial e não tinha jeito, eram os homens que iam, né? As meninas não eram motivadas aí, tinha toda uma sociedade patriarcal, tal. Então, acho que é um pouco disso também. Também tem, acho que, Faz alguma sentido? coisa de estereótipo, né? Por exemplo, para eu ser de TI, eu vou ser mais introvertido, vou ser aquela pessoa que só vai acabar Esquisito. codando. Não, esquisito talvez não. Não, tem muito esquisito aqui. Nossa Senhora. Não vocês vão Aí contar, diz não, né? Não. É porque os esquisitos não seguem a gente, então não tem... Não, mas é um tipo, né? Mas tem aquele uns meme, tipo. né? Tipo, adivinhe quem é o programador. E aí é o cara cabeludo, de chinelo, né? E de bermuda. Não, mas não precisa ser assim, É o cara né? dos quadrinhos dos Simpsons, né? O cara dos quadrinhos, né? Tipo o isso. típico programador, né? Mas aí eu acho que a gente pode mudar isso, certo? Não precisa ter uma carinha específica. Eu acho que é isso, né? Eu acho que até pra gente encerrar um pouco a discussão, né? A questão de soft skills, né? VNT School, tô falando de soft skills, viu? Vocês falam que eu nunca abordo soft skill, mas eu acho que também passa um pouco disso, né? O nerd, o que não conversa, o que não... Gente, esse cara não tem mais espaço. Você trabalha em equipe, você tem que compartilhar as coisas, você tem que negociar. Então, assim, é muito importante o soft skill. Então, assim, eu não lembro quem que foi um desses filósofos da administração moderna, né? Que falou, você é contratado pelo hard skill, mas demitido pelo soft skill. E é uma verdade. E é uma verdade, né? O que você acha disso?
Normalmente o hard a gente aprende, né? Isso a gente consegue ensinar para outras pessoas que vêm, mas quando o soft skill já não bate com os valores da empresa, né? Já é um pouco Isso complicado. É difícil. Isso já é mais difícil. Porque você não aprende que é algo seu, é algo das suas características pessoais também e ao longo da sua vida, como foram as suas experiências, quais foram as suas relações. E agora também no mundo muito digital, é difícil você aprender pelo exemplo da outra pessoa que estaria convivendo com você, né? Então, acho que tudo isso constrói, né, os soft skills de alguém. E ainda mais no mundo corporativo, que você precisa interagir, né, com outros departamentos. E mesmo desenvolvendo, você tem outros grupos para você interagir, como testers, ou designers, ou o PO. Tester, gostei que você falou tester, né? Tem um grupo que vai ficar bravo. Tem um grupo que vai ficar bravo aqui, mas tudo bem. Ô Dimitri, você que gosta de falar de um soft skill, mas é um pouco isso, né? Comunicação, relacionamento interpessoal, coisas que a gente não aprende na faculdade, mas que faz uma baita diferença, né? Quando você vai para o mercado de trabalho. Eu acho que não só para desenvolver, mas desenvolver software é muito... isso faz muita diferença. Faz. Né? Faz. E essa coisa, né, que você disse, né, Marcelo, do esquisito, né, o nerd. Esse é um outro estereótipo também que talvez algumas pessoas tenham, porque quando a gente aprende a programar, a Pri deve ter sentido isso, a gente sente um negócio, toma conta da gente, a gente sente poderoso. Por alguma razão, você fazer algo que controla máquinas, faz a gente se sentir assim, quando a gente resolve aquele bug que ninguém resolveu. Nossa então, senhora, que felicidade, né? Aí vem a síndrome do gênio indomável. Então, ok, eu sou um... Qual que é a síndrome do gênio indomável? De indomável é que eu posso ter o comportamento que eu quiser, porque eu sou tão especial para o mundo, né, com o meu conhecimento técnico, que eu posso me dar o luxo de ser um ignorante, de não conversar com ninguém, né? E isso não funciona em empresa, porque a gente trabalha em equipe, né? Então, essa ideia de que eu posso ser ignorante, né, não rola. Não rola. Senão a gente também não consegue aplicar, principalmente em níveis mais de experiência mais alta, técnico, né, conhecimento técnico mais alto, mais frequentemente, ou muito mais frequentemente, o nosso impacto é função de quantas pessoas a gente consegue influenciar, e não do que a gente faz com a própria mão. É muito mais a influência, né? Então, a gente envelhecer é aprender necessariamente mais soft skills. É o que funciona dentro de empresa. Talvez possa funcionar bem na startup, na garagem, que é o colega mais um ali, né? Talvez, né? Talvez o Steve Jobs e o Steve Wozniak, né? Talvez os dois no começo. Mas não no Ventures, não em empresas de centenas de pessoas, né? Tem que aprender. O que eu tenho aqui, os cinco soft skills. Ele trouxe a cola mesmo, vamos deixar ele usar a cola. Senão, tava lá no VNT Summit, lá, ó. Esse aqui pra gente olhar. Empatia, habilidades do futuro, para todo mundo. Com tantas máquinas fazendo tantas coisas. Liderança, empatia, criatividade e pensamento crítico. Nada dessas a máquina consegue. Nada dessas. Ainda. Enquanto não tivermos a General AI, né? Enquanto a Skynet não chegar, Exterminador do Futuro, né? Então ainda vai precisar disso. Que coisa, né? Eu acho fascinante essa questão das soft skills, tudo, mas lifelong learning. E isso não só para o desenvolvedor, para o cara, assim, eu tenho que aprender tecnologia toda hora. Esse episódio foi gravado agora, né? A gente nunca pode falar quando foi gravado, senão não o pessoal pode fazer briga. referências ontem, O pessoal fica bravo comigo. Mas digamos que acabou de sair um tal de chip da Microsoft, né? Faz pouco tempo, chamado Majorana, que é um novo estado da matéria. Eu tive que estudar esse negócio por conta da computação quântica. Então, acho que a nossa carreira de tecnologia, o mais importante é você saber, sei que nada sei, ó, né? Agora eu captei. E você está sempre estudando e sempre aprendendo, e não tem problema, isso é bom. Obviamente, o estudo que eu vou ter de uma tecnologia é bem menos profundo de vocês que vão programar.
Mas os grandes aspectos eu tenho que entender, eu tenho que saber. Senão eu não consigo vender, eu não consigo passar, eu não consigo definir roadmaps aqui com as equipes, né? Então eu acho que o saber que nada sei, né? O lifelong learning, para mim, lifelong learning é saber que nada sei. É que você nunca vai ser aquele cara que sabe tudo, né? Que é um pouco da síndrome que a gente chama do sênior júnior. Sabe? Quando o cara vira sênior, mas não é aquele sênior, é o sênior júnior que eu chamo, que aí ele acha que sabe tudo. Não sabe nada. É aquele que não teve 5 anos de experiência. Não Ele teve o primeiro ano 5 vezes. Exato, e ele acha exato. Então isso também tem algumas síndromes aí, mas que acontece. Pessoal, eu acho que como papo sobre desenvolvedor, a gente trouxe alguns insights aqui muito bacanas. Gostaria... Foi difícil? Não foi, né? Depois... Dá pra conversar mais ainda. É que nem correr uma maratona, né? Só começar, né? Só isso. É isso. Só, então, obrigado. Obrigado a vocês dois. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Só, esse foi o nosso episódio sobre o desenvolvedor. Eu não sei mais se é desenvolvedor do futuro, do agora, mas enfim, é o desenvolvedor, né? Esse desenvolvedor que tem que estar sempre atento a novas tecnologias, mas que também tem IA aí, né, ajudando. Acho que produtividade é tudo. Talvez a palavra aí que a gente não falou, mas mencionou várias vezes aqui, no fundo é produtividade. Hoje o profissional de tecnologia, com certeza ele produz muito mais código do que quando eu comecei a programar. A demanda, acho que todo profissional, né, produz muito mais. Nosso mundo conectado, o mundo acelerado que a gente tem, né, é um pouco disso, né? E a IA acaba sendo uma ferramenta importante, porque ela é uma ferramenta de eficiência operacional e de ganho de produtividade, né? Então, não dá para pensar mais, né, numa IA te ajudando a revisar um código, gerar um código, testar um código com mais qualidade. Isso, a gente tem uma metodologia de software dentro do Venturo chamada Agile, né? Agile, né? Que fala um pouco disso, né? E é muito bacana. A gente tem também toda uma carreira construída, né? Não podia deixar de falar da nossa carreira, né? Então, a nossa carreira técnica que a gente construiu, o Dimitri fez parte desse grupo de trabalho, mas ficou tão bom, né? Que a gente falou que não tem mais júnior, pleno e sênior. Agora tem júnior, pleno, sênior, especialista, staff sênior, principal, whatever, etc. Né? Depois, não sei mais o que vem. Mas tem toda uma carreira, né? Que antes era 3 níveis só e acabou, e você se aposentava. Hoje não tem mais isso. Hoje a gente construiu. E esse trabalho que a gente fez, né? Da carreira técnica, que teve que modernizar por conta de tudo isso que a gente falou, tá virando um livro. Né? Não deixe depois a gente vai ter que fazer um episódio só do livro do Carreira Técnica do Venturos, mas aguardem, né? Isso vai ser na temporada X. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Deixa lá seu comentário, deixa o seu joinha e continue acompanhando o Futuros. Muito obrigado.